E aí, meu povo, como é que vocês estão? Espero que tudo bem por aí, por aqui, tudo como Deus quer, né, minha gente? Olha só quem apareceu por aqui, né, minha gente? Tava devendo um vídeo a vocês, né, do resultado do meu exame. Como eu falei pra vocês, eu tinha recebido o resultado do exame, porém, eu não falei nada porque eu, assim, abri o exame, olhei e tal. A gente é curioso, né, minha gente? Não tem nada, mas a gente quer olhar. Aí, eu abri o exame e, assim, pelo outro que eu tinha feito, deu a entender que estava tudo bem. Mas aí eu só queria passar essa informação para vocês depois que eu passasse na médica e ela me falasse com as palavras dela, né, minha gente? Mas, enfim, graças a Deus, deu tudo certo nos meus exames, minha gente. Agora é só partir pro tratamento, né, e as recomendações médicas, porque a médica falou que eu tenho que ter muito cuidado, porque eu tenho tendência a ter novas lesões. Sim, demora tanto para aparecer, quando aparece é tanta coisa para falar e eu fico atropelando uma coisa com a outra. Mas acho que vocês já estão acostumados comigo, né, com minha loucura. Mas enfim, minha gente, tem uma inscrita aqui no canal, o nome dela é Luciane Martins. Ela deixou algumas perguntinhas aqui nos meus vídeos, eu até agradeço demais pelo interesse dela, né? Sinto muita gratidão de poder tirar essas dúvidas dela, né, minha gente? Ela fez algumas perguntas e eu acho que eu vou logo responder as perguntas dela. Eu já falei do resultado do exame, então eu vou responder logo as perguntas dela e depois eu vou falar sobre o tratamento. A primeira pergunta que ela deixou foi essa: você teve ansiedade? Como ficou o seu emocional? Luciane, obrigada por você fazer essa pergunta. E assim, eu logo no começo, quando eu comecei procurando o médico para ver o que era, eu já estava ansiosa já. E aí quando o médico falou que tinha que tirar, aí eu nem preciso dizer mais como é que eu fiquei, né? Eu sou extremamente ansiosa, extremamente ansiosa. Se alguma coisa sai do meu controle, da minha rotina, eu fico super nervosa, super ansiosa. Meu emocional assim, como eu falei, já eu fiquei muito ansiosa, mas depois da primeira cirurgia, né, eu fiquei muito tensa porque a questão de mexer no nariz, a gente que, nós somos mulheres, né, minha gente, eu falo que eu não sou vaidosa, realmente eu não sou vaidosa, mas, assim, eu já não me acho muito bonita, né, minha gente, e eu tô falando de sinceridade. E aí, mexer no meu rosto, meu Deus, vai mexer no meu rosto, eu vou ficar mais feia ainda, né? E aí ficou aquela tensão, minha gente. Joga pra lá, joga pra cá. Como tem aqui um vídeo meu aqui, se eu não me engano, que eu fui muito mal atendida no IMIP. Relato a frustração que foi ir pro IMIP lá para passar por uma avaliação por um cirurgião plástico para ver a questão do meu nariz. E aí voltei, dei com a cara na porta, voltei. Então, minha gente, nesse momento aí, eu já tava tipo, vai dar alguma coisa errada. Tá dando nada certo, vai dar algum problema, vai dar alguma coisa. E aí, minha gente, o que é que acontece? Eu fiquei muito tensa nessa questão de mexer no rosto. E aí, quando ocorreu a cirurgia, né, que eu tava praticamente na mesa de cirurgia ainda, a enfermeira tava fazendo a limpeza, perguntando se eu tava sentindo alguma coisa, me auxiliando e tudo mais. Primeira coisa que eu falei pra ela quando eu tive a oportunidade foi: moça, meu nariz ficou torto. Foi, minha gente. A primeira preocupação que eu tive foi se meu nariz tinha ficado torto. E ela: não, ficou não. Tá super normal. Só que eu sentia que tava estranho, né, minha gente? E aí eu saí do hospital, vim pra casa, senti um pouquinho de dor, né? Depois, quando cheguei em casa, tomei um remédio, passou e tudo mais. Só que, tipo, fiquei cheio de esparadrapo aqui meu, né? Então não dava pra ver meu nariz. E eu fiquei muito angustiada. Comecei a ficar muito angustiada. Meu nariz vai ficar torto, meu nariz vai ficar torto. E aí, de noite, eu acho que eram as 7 horas da noite, eu nem sei, minha gente. Mas eu falo em outro vídeo meu aqui sobre a cirurgia também. A minha reação quando eu vi meu nariz pela primeira vez. O meu nariz, ele já tá torto. Ele ficou torto. Você pode ver que esse lado aqui, ele tá mais curtinho que esse, né? Mas quando eu tirei o curativo, que ainda tava com os pontos, meu nariz tava assim. Tava bem puxado assim. Minha gente, eu chorei tanto nesse dia. Tem o relato aqui no meu canal, no vídeo aqui sobre a cirurgia. Tá? Eu não lembro, eu vou procurar. É porque eu ainda não sei, minha gente, colocar os cards aqui. Mas eu vou procurar, vou deixar tudo explicadinho aqui pra vocês ir lá assistir. Eu coloquei aqui como foi que eu reagi, minha gente. Eu chorei tanto, que no outro dia eu tava de olho inchado. E minha mãe dizendo: não, não tá torto. Só que, gente, eu tava vendo que tava torto. Ela tava falando que não tava, meu marido também tava falando que não tava.
Mas eu via que tava torto, né? E aí, não, minha mãe disse, não, é porque tá inchado, tá com os pontos, depois vai melhorar. Só que assim, melhorou, mas ele continuou torto. Ele não ficou tão puxado que nem ele tava quando tava com os pontos, mas ele ficou torto, minha gente. Desse lado aqui, nesse perfil, eu sou uma pessoa. Desse outro aqui, eu sou outra pessoa. Mas aí, eu fiquei me sentindo muito mal com isso, minha gente. Fiquei. Vou ser sincera pra vocês. Isso mexeu demais comigo, né? Mas aí depois eu comecei a aceitar, e aí eu comecei vendo relato de uma menina, acredito que o nome dela é Juliana. Ela começou com um probleminha aqui no nariz dela, e aí quando ela foi ver, minha gente, o rosto dela e o nariz dela, até aqui em cima, só foi cirurgia. E acho que ela ainda tá passando por alguns procedimentos estéticos para refazer essa região aqui do nariz dela. E claro que assim, eu vou ficar aliviada porque o sofrimento do outro é maior do que o meu. Não, minha gente, não é isso. Mas a gente se sente grato de não ter chegado a esse ponto, sabe? Eu acho que eu fui, sabe, muito abençoada, né? De poder tirar, não ficar mais nada, não ser preciso fazer outra cirurgia no nariz e eu ficar com o nariz torto assim, mas meu nariz tá aqui, tá bom, minha gente? Então, respondendo essa pergunta dela, né, a primeira, como ficou meio emocional, né, já respondi para você. E a segunda pergunta dela, você fez pelo SUS? Sim, Luciane, fiz pelo SUS sim, tá bom? A primeira, que já é aqui, uma pergunta que ela fez aqui, quanto tempo demorou para sair sua cirurgia? Já vou responder duas. Fiz sim pelo SUS, todas as duas. Eu fui atrás de fazer pelo SUS e graças a Deus deu tudo certo. A primeira cirurgia, ela foi muito rápida. Fui em dezembro para consulta e minha cirurgia saiu em janeiro, dia 30 de janeiro. Saiu muito rápida essa, porque eu já saí da sala da médica, já fui lá na recepção, já marquei a cirurgia. Porém, a segunda, ela demorou bastante. Eu fui na médica em abril, se eu não me engano, e minha cirurgia só veio sair em setembro, né? Então, eu fiz a cirurgia em setembro, recebi o resultado em outubro e no começo de novembro eu voltei na médica. Ela perguntou aqui também como ficou meu rosto, né? Meu rosto ficou, como eu já falei pra vocês, né? Meu nariz ficou torto porque tinha uma lesão aqui, né? Ela foi tirada e meu nariz ficou torto. E teve essa daqui que ela ficou enorme. E é assim, de todas é a que mais me incomoda. Ficou bem sensível essa região aqui. E tem essa daqui, que foi a que eu fiz agora por último, né? Graças a Deus, não dá quase nem pra ver, né, minha gente? Graças a Deus. Que foi a que eu tirei a primeira vez e ainda ficou, e eu fiz uma segunda cirurgia, foi mais funda e mais larga, né? Mas graças a Deus já tá tudo saradinho. Aqui ela botou, já assisti seus vídeos várias vezes. Luciano, muito obrigada mesmo por você assistir, por você ter essa curiosidade de saber mais, né? Espero que tenha sido bem clara para você, que você tenha entendido. E continue vendo meus vídeos, tá bom? Muito obrigada. Um beijão pra você. Então, agora, minha gente, vou falar do quê? Do meu tratamento. O que é que acontece? A médica passou o meu tratamento em abril. Quando eu fui, retornei nela e aí precisei fazer essa nova cirurgia. Ela disse, ó, Aline, eu vou passar esse tratamento pra você, mas aí você só vai começar esse tratamento quando você fizer essa nova cirurgia, sarar, e aí você vai começar a fazer seu tratamento. Beleza. O que era que eu poderia ter feito, né, minha gente? Já ter providenciado todos os produtos que ela tinha passado pra mim, ter ficado no aguardo já de quando fazer a cirurgia melhorar, já começar a iniciar esse tratamento. Porém, eu não fiz isso. Eu achei que, não, quando eu fizer a cirurgia, sai o resultado e tudo, aí a gente vai e compra o medicamento para mim começar o tratamento. E aí, minha gente, quando eu resolvi, né, o negócio da cirurgia, que já estava sarado, a gente foi ver a questão do medicamento para mim começar o tratamento. Aí, o que é que acontece? A pomada principal que eu tinha que usar no meu rosto, ela não estava sendo mais fabricada, ela não estava mais sendo vendida. E aí, eu digo, e agora, como é que faz? Não, mas tem outras que pode substituir. Não, mas a médica passou essa daqui, então tem que usar essa daqui, né? Vamos ver, vou ter que aguardar voltar nela, porque é uma coisa muito séria para você, né, tomar uma atitude de substituir um medicamento sem você saber se aquilo ali dá certo para você. Então eu disse, não, vamos
esperar voltar nela, ver o que é que ela vai falar, e aí ela vai passar outro tratamento pra mim, com certeza. E foi assim, minha gente, eu fiz a cirurgia, minha consulta estava marcada para voltar. Eu fiz a cirurgia em setembro, se eu não me engano, foi em setembro, e aí minha volta para ela estava no final de setembro, uma coisa assim. No dia que eu fiz a cirurgia, minha consulta estava aí para 7 dias depois, 8 dias depois. Só que a enfermeira disse, não, deixa pra vir quando você receber o resultado, que aí você já vem logo de uma vez, porque se vier agora só vai ver que você fez a cirurgia e pronto. Eu, beleza, vou deixar pra vir quando eu já tiver com o resultado do exame, né? E foi assim, minha gente. Aí voltei nela, né? Falei pra ela que eu procurei a pomada, não tem mais dessa pomada. E aí ela falou, realmente essa pomada ela já tava saindo de linha, ela já não tava sendo mais fabricada, mas quando eu passei esse tratamento para você, ela já estava meio que assim, parando de ser fabricada, né? A fabricação dela parou em maio, uma coisa assim, ela falou mesmo. Eu fui em abril. E aí ela disse, não, eu vou passar porque aí vai dar tempo dela comprar essa pomada, né? Porque ainda estava, né, nas farmácias. Só que aí, como eu falei pra vocês, eu deixei pra comprar os produtos depois que eu fizesse o exame, a cirurgia, recebesse o exame, voltasse nela. E aí, minha gente, acabou que as que já estavam na farmácia pra vender, acabou tudo, e aí eu não encontrei. E aí ela passou outra pomada pra mim. Aí eu sou doutora, mas a diferença dessa pra outra, qual é? Ela disse que era o preço. Minha gente, eu quase caí da cadeira. Eu tava sentada, quase que eu caí da cadeira. A outra pomada era R$ 30, cerca de R$ 30. Essa, ela custa mais ou menos R$ 200, minha gente. Eu fiquei passada. Eu digo, só a pomada é R$ 200. Ela, só a pomada é R$ 200. Eu, poxa, doutora, muito obrigada. Isso é um presente de Natal que eu vou ter. Mas enfim, minha gente, aí ela achou pouco ainda, passou um protetor corporal que ela disse que eu tinha que usar. Aí, minha gente, vocês vão perguntar, mas por que tá fazendo tratamento agora? Minha gente, a outra pomada que eu ia usar, que eu disse assim, depois eu vou falar pra vocês quais são os produtos. Eu só vou deixar pra falar quais são os produtos quando eu já tiver comprado, tá bom, minha gente? Vou mostrar tudo direitinho pra vocês. Como eu falei, vou mostrar todo o meu tratamento aqui pra vocês, como foi, como tá sendo, o que é que eu tô sentindo, enfim, minha gente. Ela achou pouco, ainda passou o protetor corporal, que da outra vez ela não tinha passado. E aí a outra pomada era para mim usar durante 20 dias ou 21 dias, uma coisa assim. E essa, ela disse que se eu aguentar, eu tenho que usar ela 30 dias. E aí, beleza, minha gente. Ela disse que eu não posso levar sol de jeito nenhum, mormaço, quintura, nada na cara enquanto eu tiver no uso dessa pomada. Então ela disse que você tem que ter bastante cuidado para você não levar sol enquanto você estiver usando essa pomada. Então, o que foi que eu achei melhor? Que eu perguntei a ela, doutora, eu posso deixar para fazer esse tratamento em janeiro? Ela disse, pode, sem problema nenhum. Por quê, minha gente? Vou dizer a vocês agora. Meus filhos, o mais velho não, porque ele vai pra escola só e tudo, então não tem problema. Mas o meu mais novo precisa se levar ele na escola, precisa de buscar, né, minha gente? Ele sai de 5h30 da escola, mas às vezes quando eu saio de casa o sol ainda tá um pouquinho meio que aparecendo. E eu não vou poder levar sol de jeito nenhum, né? Então, tá tendo uma reforma aqui, tá bom, minha gente? Então, releve o barulho. Aí, minha gente, o que é que eu optei em fazer meu tratamento em janeiro? Porque em janeiro eles vão estar de férias, a gente não vai viajar, né? Vamos passar Natal, Ano Novo, tudo em casa. Esse ano a gente vai ficar em casa. E como eles vão estar de férias em janeiro, eu não vou ter essa necessidade de estar saindo de casa, eu optei em deixar o tratamento para fazer em janeiro. Então, aí, minha gente, ela passou a pomada que eu vou usar primeiro, durante 30 dias, né? Ela falou pra mim só usar à noite. E passou um protetor facial, passou outra pomada que é pra cicatrizar a região que vai ficar lesionada, porque ela falou que ia ficar inflamadinha a pele, mas é ferida mesmo, tá, minha gente? Ela falou lá nas coisas lá, com as palavras dela, que eu não vou saber falar aqui pra vocês, minha gente. Mas o que ela quis dizer é que nessa região aqui onde eu tirei, pode vir outras lesões. Então, para garantir de não vir outras, né, minha gente, é como se a gente fosse dar uma... Como é que eu vou falar, gente? Eu não sei explicar para vocês. Fazer uma limpeza aqui com a pomada. Eu não sei se é bem isso, minha gente. Se alguém souber explicar,
Se vier aqui no meu canal, por favor, fique à vontade para me explicar, né? Mas a médica falou lá com as palavras dela e eu não vou saber falar para vocês aqui. E aí eu vou usar essa pomada 30 dias, depois eu vou usar a outra pomada para desinflamar o rosto, né? E aí sempre tá usando o protetor corporal, e ela passou a vitamina. Sim, minha gente, se eu não me engano, a Luciane, ela também perguntou que vitamina foi essa que a médica passou para mim. Luciane, depois que eu comprar tudo direitinho, eu vou voltar aqui e mostrar para vocês. Essa vitamina é para mim tomar o resto da vida, né? Eu já andei me informando na internet sobre essa vitamina. Ela é uma vitamina só direcionada realmente à pele, né? É só um cuidado extremo com a pele, essa vitamina. Mas é uma vitamina manipulada, então depois eu vou, como eu falei, né? Vou mostrar todos os produtinhos que eu vou usar aqui. Então é isso, minha gente. Espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês, tenha trazido esclarecimento aqui pra vocês. Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês curtam bastante, comentem bastante, tá bom? E é isso, um grande abraço pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, né, minha gente?